Bom dia, boa tarde, pequenos geólogos! Vamos hoje aprender sobre redes e hierarquias urbanas, ciências e tecnologia no Brasil. Brasil, redes e hierarquias urbanas. O que são redes, professoras? Coisas que são interligadas. Neste capítulo, continuaremos nossos estudos sobre o processo de urbanização das cidades brasileiras. Para tanto, vamos analisar a formação e organização da rede urbana e o fluxo de pessoas. Fluxo é quantidade de pessoas. Mercadorias, serviços e informação. A ilustração a seguir representa uma rede de cidades. Observe com atenção. Então, nós temos várias redes de cidades aqui. Então, tem conexão, telefone, música, internet, bate-papo, Twitter. Tem um símbolo de várias conexões interligadas uma à outra. Vamos lá. E aí tem um espaço aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai descobrir o que vocês vão fazer. Diga aí. Converse com a família, com a professora e com os colegas sobre a seguinte questão. Na sua opinião, o que é uma rede de cidades? Lembrando que a ilustração é um conjunto de cidades interligadas ou conectadas entre si. Por exemplo, o estado de São Paulo é uma interligação de cidades. São várias cidades dentro do estado. Por exemplo, a cidade de São Paulo, que é a capital, mas a gente tem Mogi, Suzano, Campinas. E são todas interligadas dentro de um estado. B. Complete a ilustração. Lembra que a professora falou do espaço em branco? Então, você vai completar esse espaço em branco, esse círculo grande, desenhando uma área urbana no município de onde você mora. Você mora no município de São Paulo. Então, você vai desenhar a área urbana do seu município. Redes e hierarquias urbanas no Brasil. A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes distribuídas pelo território. Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxo de pessoas, serviços, mercadoria e informação. A palavra rede pode ser utilizada em diferentes contextos. Pense em um exemplo e compartilhe-o com a turma. Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância, de acordo com as funções que ela exerce. Em algumas delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviço. Em outras, atividade industrial. Outras ainda desempenham função político-administrativa, turística ou portuária, o que estudamos no bimestre passado. Por exemplo, quanto mais funções uma cidade apresenta, mais importante e maior influência exercerá sobre outras cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviço. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá que se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir, então, que uma cidade se destaca em relação à outra quando oferece maior diversidade e qualidade de serviço. Vamos ver os exemplos abaixo? A primeira cidade. Todos os anos, os alunos de vários municípios brasileiros inscrevem-se para estudar no concursos
ofertados pela Universidade de São Paulo, nesse caso a USP. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisas do Brasil. O Aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos fatores de influência da cidade sobre mais de 170 municípios brasileiros, como Sobral, Caucaia, Mossoró, Tijoca de Jericoacoara, Crateús, Juazeiro do Norte e entre outros. Lápis na mão. Com a ajuda de um adulto, pesquise na internet e registre a principal função desempenhada por uma cidade na organização da rede urbana. Qual é o desempenho da cidade na parte da urbanização, na hora de criar uma rede urbana? Pesquisei na internet, a resposta é pessoal. 2. Você e seus familiares já se deslocaram para outros centros urbanos em busca de bens e serviços não ofertados no lugar onde você mora? Caso sua resposta seja afirmativa, marque um X no tipo de serviço que vocês utilizaram e registre o nome da cidade visitada. Por exemplo, eu preciso de um médico especialista, mas aqui no meu bairro ele não tem. E eu só consigo encontrar ele na cidade vizinha, por exemplo, Santo André. Aí eu marco lá, atendimento médico hospitalar na cidade de Santo André. Educação. Eu moro em Ferraz, mas eu venho estudar em São Paulo. Então você marca. Eu moro em Ferraz, mas eu preciso sair de Ferraz para ir para a cidade de São Paulo. Comércio. Eu preciso fazer compras em Suzano. Então eu vou sair de São Paulo e fazer compras em Suzano. Lazer. Eu fui conhecer um parque lá em Mogi das Cruzes. Então eu saí da capital e fui conhecer em outro município. Aeroporto. Quando nós saímos daqui de São Paulo para ir no aeroporto de Guarulhos para fazer uma viagem. 3. Marque V para afirmativa, que é verdadeira, e F para as alternativas falsas. Todas as cidades da rede urbana estabelecem entre si algum tipo de relação que depende da função que cada uma exerce. É verdadeiro ou falso? As redes urbanas são formadas por cidades do mesmo tamanho, interligadas por vias de transporte e comunicação. É verdadeiro ou falsa? Em uma rede urbana, as cidades que oferecem maior diversidade e qualidade de serviços influenciam as demais cidades do entorno. É verdadeira ou falsa? A hierarquia urbana cria uma rede de ligações entre A hierarquia urbana cria uma rede de ligações e influencia entre as cidades grandes, médias e pequenas. É verdadeiro